Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de tênis, sobre o quarto dia do ATP 500 de Rally, do ATP 500 de Queens. A gente teve aí jogos muito interessantes, a gente teve a eliminação do número 1 do mundo, Jannik Sinner, para Alexander Bublik em Rally. Jogos que, a meu ver, chamaram bastante atenção, principalmente tanto Alcaraz e Sinner, né? O Sinner acabando fora. O Alcaraz tentou se esforçar muito para ficar fora do torneio, mas recuperou no final. Então, assim, é realmente um dia que tem muitas boas histórias para contar. A gente vai comentar sobre esses jogos aqui, pedindo, é claro, que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os jogos. O primeiro, Karen Khachanov vencendo o Félix Auger-Aliassime por 2-1, 6-3, 1-6 e 6-3, né? É aquele negócio, né? O segundo set do Khachanov foi péssimo e o Aliassime conseguiu jogar bem melhor ali. Mas no terceiro set o nível do Aliassime caiu bastante, principalmente em questão de saque. Ele colocou 65% do primeiro saque em quadra, ganhando 62% dos pontos com o primeiro saque e 29% com o segundo. E aí aquele negócio, né? Não dá para ganhar jogo na grama com esse tipo de média, né? E aí também a gente entra muito naquele debate, né, do quanto que ele consegue sustentar a agressividade do jogo dele, e a gente vê que ele não consegue fazer isso de maneira linear dentro do jogo. Isso é um problema que custa caro contra certos oponentes, no caso contra o Khachanov, que tá vivendo uma boa semana, há de se dizer isso. O Khachanov tá vivendo um momento interessante. Flávio Cobolli venceu Denis Shapovalov por 2-1, um jogo duríssimo, depois de 2 horas e meia contra o Fonseca, 2 horas e meia contra o Denis Shapovalov, levando a melhor nos tie breaks, né? E assim, o Denis Shapovalov, ele até chegou em um certo momento ali do jogo a aparentar ali estar com superioridade, e assim, o jogo no final virou uma bagunça, né? Porque assim, primeiro set, 7-6 Cobolli, depois 6-4 Shapovalov, e aí o Shapovalov vai sacar 3-4, ele consegue salvar 3 breakpoints, estava 0-40, e ele consegue confirmar o saque. O Cobolli vai sacar 4-4, o Shapovalov quebra ele, e aí vai sacar para o jogo. Só que o que acontece? O Shapovalov é quebrado na hora que sacava para a partida. Esse é o tipo de coisa que machuca, mas mostra muito do Denis Shapovalov, né? Ele é imprevisível. Se em um momento ele conseguiu ali recuperar uma situação muito ruim de 0-40, aí depois, na hora de fechar o jogo, ele sentiu muita tensão e a responsabilidade e jogou no lixo, né? E assim, o início do tie break, 2-2, 4 mini breaks, né? Tipo, na grama. Isso não é um negócio comum, mas no final ali o Cobolli acabou superando o tenista canadense e avançando os quartas de final do torneio, né? A gente teve também o Thomas Martin Etcheverry ganhando do Andrei Rublev, 6-3, 6-7, 7-6, 3 horas e 1 de jogo. Olha, jogos de grama longo estão tendo esses torneios, né? Mas o Andrei Rublev sente essa derrota, né? Porque teve o jogo na mão, teve o 6-4 ali no tie-break, e vai lembrar, obviamente, da dupla falta no 6-5, ele vai lembrar, obviamente, no 6-6 da bola que ele jogou na rede, né? E aí a gente tem no 6-7, né, o smash que ele joga na rede, os erros do Rublev, né? Tipo, você perdeu um jogo com 3 erros seguidos, né? Isso machuca demais, né? Até porque ele saiu de um buraco muito grande. Ele estava muito atrás no placar, o Etcheverry chegou a sacar para o jogo e ele conseguiu quebrar, ele venceu o tie-break, ele salvou o match point. Foi um negócio lindo a luta do Rublev, para no final aquele negócio nada, chega na praia e morre lá, né? Tipo assim, é um negócio que, tipo assim, na verdade ele não só nadou, ele chegou na praia, andou, mas acho que ele morre antes de pegar o coquetel ali no quiosque, né? Então é duro a vida do Rublev e não é um ano que ele vai se orgulhar muito, né? Thomas Mahat venceu o Fabien Marojan por 2-0, 6-2, 6-3, 59 minutos de jogo. É engraçado, né? Saímos de um jogo de 3 horas para falar de um que durou menos de 1 hora. E assim, o Marojan não é um grande sacador, né? Acho que esse tipo de jogo deixa muito claro isso. 54% dos pontos com o primeiro saque, 33% com o segundo. Mahat 84% com o primeiro, 70% com o segundo. E olha que o Mahat também não é lá nenhuma mil maravilha com saque, né? Mas ele faz ali o básico nesse aspecto, né? E o Marojan, para mim, assim, é um tenista que tem bastante mão, tem bastante qualidade, mas ele peca em vários aspectos e esse aspecto do saque custa caro, né? A gente teve o Alexander Zverev vencendo o Lorenzo Sonego de virada, num jogo que foi duro. O Zverev teve momentos aí de bastante tensão, de bastante dificuldade, mas conseguiu essa vitória contra o Sonego, 3-6, 6-4, 7-6.
e teve que jogar 2 horas e 24, com detalhe ali ao último set que durou 1 hora e 3 sozinho, quase metade da partida no terceiro set. E o Zverev, assim, a passividade dele tem feito jogos se prolongarem demais e ficar cada vez mais difíceis. Isso é um problema que ele não pode assim, dar esse direito de continuar desse jeito, né? Assim, realmente é jogo que ele deveria estar resolvendo mais rápido e ele está se complicando. A gente teve também o jogo obviamente, para encerrar o torneio em Queens ali nesse dia, o Bublik vencendo o Jannik Sinner por 2-7-1. O primeiro set parecia que o Sinner ia conduzir a partida do jeito que queria, estava jogando melhor, o Bublik não estava se sentindo tão confortável para jogar no segundo saque, e no final o Sinner foi lá, quebrou ele, e assim, né, no segundo set a história já mudou completamente, e a gente viu assim, no primeiro set o Sinner ganhou 71% dos pontos com o segundo saque, caiu para 40%. No primeiro saque caiu de 88 para 78, mais nítido que o Bublik entrou mais nos pontos de devolução. No terceiro set caiu para 68% dos pontos no primeiro saque, 44% no segundo, com a porcentagem de primeiro caindo cada vez mais. Então assim, o Bublik foi cada vez mais entrando no jogo, cada vez mais entrando ali nessa questão do fundo de quadra, e foi cada vez machucando o Sinner, né? Foi 15 aces a 6 para o Bublik. Ok, que teve 6 duplas faltas para o tenista cazaque, mas teve 3 para o Sinner também. Então, é aquele negócio, né? Ninguém é invencível no tênis, nem o Jannik Sinner. E assim, não é só o Alcaraz que pode derrotá-lo, e agora o Alexander Bublik, ele consegue essa grande vitória, muito merecida, a maior vitória da carreira dele em termos de ranking. Amanhã, 6h30 da manhã, que horário, né, para ver o Daniil jogando. Eu queria que fosse um pouquinho mais tarde, que eu queria dormir mais, né? Mas a gente tem Daniil Medvedev enfrentando Alex Michelsen. Depois, Flávio Cobolli vai enfrentar Alexander Zverev. Depois, Alexander Bublik vai enfrentar Thomas Mahat. Depois, Thomas Mahat Etcheverry vai enfrentar Karen Khachanov. E aí, esse aí vai ser as quartas de final do torneio de rally, né? Só pegar aqui o chaveamento. O vencedor de Bublik Mahat enfrenta o vencedor de Etcheverry e Khachanov. O vencedor de Medvedev e Michelsen enfrenta o vencedor de Cobolli e Zverev, né? Em Queens, a gente só teve 4 jogos hoje, né? O Gabriel Diallo, que foi o campeão em Hertogenbosch, parece aí ter sentido muito do cansaço de basicamente semanas seguidas jogando. E, obviamente, sem tirar o mérito do Lehetka, que jogou muito bem, é capaz de jogar ótimo tênis em grama, venceu o canadense 6-4, 6-2, e é uma vitória tranquila, não enfrentou um breakpoint sequer. E o Gabriel Diallo, acho que ele pode ir para o Wimbledon podendo fazer um bom resultado, né? Mas realmente esse jogo foi aquele negócio aquém, mas talvez muito componente físico entrando em questão. O Jacob Fernley ganhou do Floretan Moutet 6-3, 2-6, 6-2. Boa vitória para o tenista britânico, que tem a estatística de que sempre tem o melhor retrospecto dele contra tenistas franceses. Uma maluquice, mas valeu pelo contexto, né? Então, o Fernley avança aí também às quartas de final em Queens, o britânico em casa chegando às quartas de final em Queens. Carlos Alcaraz, um homem que ama tanto tênis que faz o maior esforço possível para ficar em quadra, e hoje foi um jogo daqueles, né? Muitas quebras de saque. O Alcaraz foi quebrado 2 vezes, ele conseguiu quebrar o Munar, se não me engano, 4 vezes, né? Pelo que está dizendo aqui, é 4, deve ter algum engano aqui, né? Mas, até porque só tem 2 quebras de vantagem ali no jogo em geral. Mas, se bem que agora eu tô pensando bem, tá certo, né? 4 vezes, assim, tá certo. Agora, a gente teve esse jogo do Carlos Alcaraz contra o Jaime Munar. Foi um jogo duríssimo, né? Foi um jogo difícil. O primeiro set durou 46 minutos, já tinha sido complicado. E a gente teve o segundo set durando 1 hora e 41 minutos, né? Foi um dos sets mais longos do ano, se bobear o mais longo no masculino. E a gente teve o último set durando 56 minutos. Então, assim, uma partida duríssima de tênis, 3 horas e 23. Não é o ideal para alguém que já passou todo o desgaste de Roland Garros, né? Já tem que jogar 3 horas e 23, ainda mais na grama, né? E para mim, assim, o grande ponto desse jogo o Carlos Alcaraz, ele teve as chances para ganhar o jogo. Primeiro, ele conseguiu salvar 6 set points durante o set, na hora dos games de saque, foi pro tie break, 6-4, tá ganhando, tem o saque, é para fechar o jogo, e o que ele faz? Ele vai lá e acaba fazendo uma dupla falta. Depois uma devolução no saque do Munar, que está longe de ser o saque mais letal do tênis mundial. Ele joga uma devolução para fora porque apressou muito, tentou ganhar lá na devolução. E aí depois erros, mais erros, e o jogo foi indo para a mão do Munar ali no segundo set. E ele vai jogar o terceiro set, abre 2-0, depois perde 4 games seguidos. Aí ele consegue voltar para a partida, faz 5-4, fica 5-5, e depois ele fecha 7-5, mas
passou muito mais drama do que era necessário, né? Não era necessário ter que jogar tanto drama assim. E a gente teve o Arthur Rinderknech vencendo o Riley Opelka por 2-0. O jogo do Alcaraz e do Munar foi tão longo que esse jogo teve que ir para outra quadra, né? E assim, por mais que o Opelka seja um grande sacador, ele não foi páreo para o Rinderknech, né? Não conseguiu produzir um breakpoint, né? Obviamente aí tem a questão do jogo de devolução do Opelka não ter surtido efeito. E o Rinderknech produziu 6 breakpoints. É bom tenista de grama o Arthur Rinderknech, né? Não é um tenista que dá para subestimar, não. E é uma bela vitória para ele. O Riley Opelka estava curioso para ver o Alcaraz contra ele, mas acabou que vai ser o Rinderknech mesmo. A gente tem as quartas de final em Queens com Jacob Furley contra o Jiri Lehetka, Brandon Nakashima contra o Jack Draper, Carlos Alcaraz contra o Arthur Rinderknech, Holger Rune contra o Roberto Bautista Agut. Para o chaveamento, para a gente ter aqui uma... Então, deixa eu ver se tem aqui. Acho que não, né? Infelizmente, tá sim, tem sim, né? O Alcaraz e Rinderknech enfrenta o vencedor de Rune Bautista Agut e Lehetka e Furley enfrenta o vencedor de Nakashima e Draper. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.